O Brasil lidera o ranking mundial de chamadas indesejadas. No relatório global, o país aparece na frente na categoria de chamadas spam pelo 4º ano consecutivo. Olha, essas chamadas são aquelas que frequentemente vêm de números desconhecidos e oferecem insistentemente produtos e serviços que não foram solicitados. A Gilvânia recebe várias ligações indesejadas no dia, o que atrapalha, já que muitas vezes podem ser do próprio trabalho. Praticamente durante o dia a gente recebe várias ligações, a gente precisa receber ligações do serviço, às vezes deixa de atender porque acha que é essas ligações, porque você atende muitas das vezes, eles desligam o telefone, entendeu? Só poder computar que eles fizeram essa ligação, né? Outras vezes é a máquina que fala com você e pergunta se é uma terceira pessoa, né? Quando você fala que não, eles desligam, liga de novo, insiste que é a tal pessoa, assim, isso é durante o dia todo. E por assim, não tem dia, não tem hora, depois das 20 horas, é sábado, é domingo, não tem dia, é todos os dias. E o que deixa a situação mais complicada é que agora essas chamadas às vezes vêm com o mesmo DDD da cidade dela. Porque a gente deixa de receber coisas importantes e por conta disso, né, de não querer atender o telefone, porque a gente não sabe. Antes tinha localidade de outros estados, agora até próprio de Juiz de Fora a gente está recebendo essas ligações. E não é só a Gilvânia que tem problema com isso. Me incomoda bastante, eu sempre bloqueio e até quando troca de chip, né, parece que a pessoa que usou o chip antes da gente tinha já alguns contatos e eles ficam procurando, insiste, telemarketing é o que bate recorde. É super desconfortável e às vezes a gente sente até que está devendo além do que já deve normalmente. Eu recebo muitas ligações e só que não me dão retorno e fica incomodando mesmo a gente, né? Isso é coisa de gente que não tem nada o que fazer na vida. O Brasil liderou o ranking em 2018, 2019, 2020 e em 2021. Pelo levantamento, considerando do mês de janeiro a outubro deste ano, o país registrou uma média de 32,9 chamadas spam por usuários ao mês. 44% das chamadas foram classificadas sendo de serviços financeiros como banco, empresas de cartão de crédito e empréstimos. E, em seguida, 39% é referente à oferta de produtos, promoções e assinaturas diversas. E 16% das chamadas foram consideradas tentativa de golpe. Segundo a advogada especialista em direito do consumidor, a maioria das ligações é de cobranças mais antigas e mesmo após os 5 anos da negativação, as empresas passam a cobrança para uma instituição especializada que cobra diariamente esses consumidores. Outra situação que acontece, cessão de crédito, ou seja, uma empresa X vende aquela dívida para uma empresa Y de cobrança, muitas das vezes até escritórios de advocacia, e esse grupo ele fica cobrando aquele consumidor o dia inteiro. Então, para você se proteger disso, né, para o consumidor se proteger, o que ele vai fazer? A tecnologia também ela vem com um recurso dentro dos nossos celulares, que é o bloqueio de spams. Então, determinados celulares ele já vem com isso automático. Você só configura lá e aparece automaticamente para você se proteger. Mas a malandragem das empresas é pior ainda do que a gente pode imaginar. Por quê? Ela, em vez de ela se identificar com um 0800, um 011, ou um número que especifique que ela é uma empresa de cobrança, ela malandramente, para poder fazer essa cobrança, ela está se utilizando de telefone comum. Então, pode entrar o código DDD 32, DDD 21, DDD 11, DDD 63, e todas são empresas de cobrança. E não são só essas ligações de cobranças, mas as chamadas de ofertas também são campeãs. De acordo com a Adriana, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai criar um número exclusivo para telemarketing e com um código na frente do número, o que o consumidor então vai poder identificar e bloquear as chamadas indesejadas. Que vai ter que vir obrigatoriamente com um código 0303, né, para poder identificar tanto as cobranças quanto as ofertas de serviços abusivas que também as empresas fazem, principalmente no final de ano, quando o contrato está perto de vencer.
Aí eles começam a oferecer milhões de serviços para você não se desvincular daquele contrato, né? Então, elas têm esse prazo de 180 dias para se adaptar e conseguir bloquear. Tem também o site Não Me Perturbe. Só que o site Não Me Perturbe, ele não abrange todas as empresas de telefonia. Abrange algumas que se permitiram cadastrar nela. Mas você se utiliza disso também para poder ter uma proteção. Porque a partir do momento que eu faço contato, que eu me inscrevo lá no Não Me Perturbe, tem um prazo de 30 dias para a empresa parar de te ligar. Se ela continuar te ligando, você pode acionar o PROCON ou pode entrar diretamente na justiça, né, no juizado de pequenas causas. De preferência, contrate um advogado, né, porque ele sabe exatamente aquilo que vai ter que ser feito para poder dirimir essa situação. E dali o judiciário vai tomar as providências cabíveis em cima da empresa, punindo, né, por essa quantidade excessiva de ligações diárias que as empresas costumam fazer em cima dos consumidores. Olha, o prazo para a implementação das regras estabelecidas no procedimento da Anatel em dezembro é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e 180 dias para as operadoras de telefonia fixa. Não é fácil, a gente sabe que realmente são ligações que perturbam e incomodam demais. Para falar sobre isso, eu quero chamar agora também a nossa correspondente Laura Marques. Laura, uma excelente noite para você. Eu costumo dizer o seguinte, Laura, tão ruim quanto receber chamadas de presídios, né? Aquelas ligações de que sequestraram alguém da nossa família, é receber ligação de empresas cobrando, perturbando, muitas das vezes sem um pingo de bom senso. Na verdade, muitas das vezes não. Todas as vezes sem um pingo de bom senso. Aí em Belo Horizonte esse problema também ele acontece com muita frequência. E além de bloquear o número, qual é a orientação do PROCON para quem está aí caindo, né, nesse tipo de situação? Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Olha, imagino que quem está assistindo essa reportagem com certeza se identificou. São poucas as pessoas que podem dizer que não recebem todos os dias dezenas de ligação de telemarketing. Eu, inclusive, já passei por essa situação e exatamente por causa disso, cadastrei meu telefone lá no site Não Me Perturbe, que a gente ouviu aí na reportagem. E mesmo assim, de vez em quando, ainda recebo uma ligação ou outra, viu, Elias? Esse problema não acabou de vez para mim depois que eu fiz essa inscrição no site não, viu? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Esse é um problema, Elias, que, claro, gera incômodo. Ninguém gosta de ficar recebendo um monte de ligação todos os dias. Como que vai atender tudo isso, né? Não dá nem para trabalhar se a gente for, de fato, receber todas essas ligações. Eu conversei nos últimos dias, inclusive, com a dona de um salão de beleza da cidade de Contagem, a Flávia Nery Silva, e ela contou que num certo momento, acho que em 2019, foi o ano que ela falou, ela chegou a receber 87 ligações num só dia. Só que ela trabalha também como depiladora, trabalha também em outras funções dentro do salão, para além da parte administrativa. Então, ela tomou a decisão de parar completamente de atender telefonemas. Por quê? Essa situação estava gerando um desgaste muito grande. Ela ia atender as clientes, tinha que parar a todo momento, porque toda hora chegava uma ligação e, como a gente viu na reportagem aí, números que às vezes são mascarados, parece um número comum, quando você vai ver é uma ligação de spam, é uma ligação de tentativa de te vender alguma coisa, cartão de crédito, serviço até de funerária, de vez em quando realmente chega, né? Imagino que muita gente já deve ter recebido esse tipo de ligação. E aí a Flávia disse que tomou essa decisão de parar completamente de atender ligações. Com isso, pode ser inclusive que ela tenha perdido clientes nesse processo todo, né? Porque parou de atender ligação, então se um cliente ligar para ela e não enviar mensagem, ela não chega nem a ver. Hoje mais cedo eu estava até circulando pela região da Savassi, conversei com algumas pessoas para saber, e a resposta da maioria das pessoas é essa mesmo, Elias, parei de atender qualquer tipo de ligação porque sempre acho que pode ser um telemarketing, então a minha decisão é essa. E aí, Elias, eu fui conversar com a Associação Brasileira de Teleserviços, que representa as empresas de telemarketing e também de teleatendimento, e essa entidade disse que
atua dentro da regulamentação para o setor que já existe, dentro das leis, ou seja, não faz ligações fora do horário comercial, não faz excesso de ligação, não liga várias vezes para uma mesma pessoa, evita esse tipo de incômodo. E disse também, a Associação Brasileira de Teleserviços disse inclusive que possivelmente essas práticas abusivas de telemarketing, de ligar várias vezes para a mesma pessoa, isso deve estar vindo de outros setores, por exemplo, empresas que têm dentro do seu corpo, né, atendentes que fazem esse trabalho de telemarketing, mas não necessariamente as grandes empresas de telemarketing estariam fazendo isso, pelo menos essa foi a alegação da Associação Brasileira de Teleserviços. E Elias, esse excesso de chamadas de spam cansa todo mundo, gera problemas inclusive financeiros, como eu trouxe esse exemplo da Flávia, e pode ser que seja também algo que viola a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, uma legislação que foi aprovada há poucos anos. Essa lei diz que as pessoas precisam autorizar o uso dos seus dados pessoais e número de telefone é considerado um dado sensível, um dado pessoal que nós precisamos autorizar esse uso. Então, é possível que essas empresas de telemarketing que estão ligando para várias pessoas ao mesmo tempo estejam violando essa legislação. E aí existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por salvaguardar os nossos dados, digamos assim, ainda não respondeu o que acontece com essas empresas que estão utilizando os nossos telefones como querem, né? Para oferecer tudo quanto é tipo de serviço, na grande maioria das vezes serviços que a gente nem está interessado. A pergunta que fica assim, né, Elias, é se realmente esse tipo de trabalho, né, de serviço tem alguma efetividade. Deve ter, né, porque as ligações não param, né, mas para nós, consumidores, a certeza é de que é realmente muito incômodo. Elias. Laura, é incômodo demais, a gente não aguenta muitas das vezes, né? Você está trabalhando, está num ambiente, por exemplo, está numa situação médica, né? E o telefone que chama. E eu achei interessante e curioso também, porque antigamente essas ligações elas eram feitas com o DDD 11, né? E agora, para que a pessoa atenda, vem ali o próprio DDD da cidade onde a pessoa mora. Isso gera vários problemas, claro, para quem precisa trabalhar e também para o dia a dia, afinal de contas não tem horário. Eu mesmo já recebi ligação assim, 7h30 da manhã, com um número me oferecendo promoção, plano, enfim, não é fácil, Laura. A gente espera que você que está nos acompanhando também se sente incomodado com isso, procure o Procon ou então em algum posto de atendimento, o Não Perturbe, como a Laura mesmo disse, né, que ajuda e muito, e ative também ali o bloqueador de spam do seu celular, tenho certeza que vai facilitar ainda mais o seu dia a dia. Laura, muito obrigado, daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.